Gente, hoje vamos continuar a revista sobre o Messias chegou. Segunda lição, que é a pregação de João Batista. Está em Lucas 3, versículos de 1 a 20. Eu vou ler então, por favor, acompanhem silenciosamente. Lucas 3, versículos de 1 a 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Palavra do Senhor. Então, meus irmãos, domingo passado nós vimos sobre a chegada, a encarnação, né, o caso do nascimento, Jesus já estava encarnado na barriga de Maria, mas seu nascimento. E aqui nós damos um salto de uns 30 anos para os anúncios finais do início do seu ministério. Tinha alguém que preparou esse caminho, que foi João Batista, e nós vamos ver hoje na lição número 2 sobre a pregação de João Batista, que era pautada em confrontar o povo num tempo de adormecimento espiritual. Uma coisa que faz essa mensagem bem atemporal, né? Confrontar o povo em adormecimento espiritual, isso aqui é um risco que há em toda geração de crentes. Toda geração. Todo precisa ter um despertar. Todo mundo precisa ter um despertar interno em sua vida. E João Batista vem justamente para fazer essa preparação, num período em que os messianismos estavam já foi um período muito prolífico para movimentos messiânicos, para supostos libertadores. Se nós lemos lá em Gálatas, o pessoal até achava, quando prenderam Paulo, Paulo não foi aquele cara, aquele terrorista, né, que era um messiânico, né, que fugiu para o Egito para não ser preso. Não teve também o caso de Judas lá na Galileia, de Teudas na Galileia. Herodes chega a queimar uns que estavam se acarcilando numa torre, e Jesus até, em um momento do ministério, fala: vocês acham que aqueles que morreram são piores do que vocês? Todos esses eram movimentos messiânicos que pipocavam em todo lugar. Foi um período muito, muito propenso para isso. Algo semelhante a, por exemplo, século XVIII, século XIX, que muitos grupos religiosos, dos quais existem até hoje, pipocaram nessa época. Foi muito favorável. Os metodistas surgiram nessa época. Os adventistas, testemunhos de Jeová, mormons. Então, nesse pipocar, nesse fervor messiânico, você tem um que, de fato, é o que está entregando
a real preparação para o real Messias, que é João Batista. Tanto que o pessoal pergunta, vem cá, é você o Cristo? E diferentemente dos demais, ele não diz que ele é o Cristo, ele nega isso já de cara. E, aliás, por mais 100 anos vão continuar surgindo movimentos messiânicos. O último grande deles é do homem chamado Bar Coquebas, ano 133, que ele dizia que ele era o Cristo. Bar Coquebas é a nossa pronúncia portuguesa de Bar Corba, o filho das estrelas, que lá em Números fala, né, sobre Isaac, as estrelas e tal. Aí ele foi, pega essa palavra, aplica a si. João Batista fala claramente, eu não sou o Cristo, eu venho preparar o caminho para ele. Eu venho preparar. E interessante que João Batista é um dos personagens que percorre os 4 evangelhos. O cego de Jericó não está em todos os evangelhos. Ele é citado por nome em Marcos, ele é citado em companhia de outro cego em Mateus, não está em João. A mulher samaritana está em João, não está nos outros evangelhos. João Batista não, ele está em todos os 4 evangelhos. Tamanha importância para a intenção editorial que cada um dos evangelistas tinha. Se o evangelista Mateus, não, eu quero escrever, eu vou fazer aqui um modo para convencer judeus que conhecem bem a lei de que Jesus é o Messias, pois eu tenho que botar João Batista. Se Marcos, que é o que foi escrito anteriormente, é o mais curtinho, ele não fala de nascimento, não fala de um bocado de coisa, é porque ele foca já no, esse é o evangelho de Cristo. Pum, já começa com o ministério, não dá os antecedentes, mas ainda assim, mais seja curtinho, ele fala Marcos 1, João Batista. Lucas vai falar de mais coisa, vai falar do nascimento de João Batista. Vai falar que foi um nascimento miraculoso. Miraculoso. Você vê que Isabel, sua mãe, era estéril e já idosa, está em Lucas 1,7. Vai falar como ele vivia, que ele viveu no deserto. Vai falar o que ele comia, e, aliás, o que ele não comia e o que não bebia. Está em Lucas 1 também. Jesus Cristo, inclusive, ele usa isso para dizer, olha, vocês são impossíveis de agradar. É quando ele fala, tocamos flauta e não dançaram, aí tocamos prantos e não choraram, o que vocês querem? Ele fala, olha, veio o filho do homem que come e bebe com os publicanos, come e bebe, se me chama de beberrão e de bêbado. E veio João Batista, que nem comia nem bebia, e vocês diziam que era doido. Então, assim, João Batista, ele é um personagem muito marcado em Lucas. Ele era filho do nascimento miraculoso, vivia no deserto, tinha uma dieta bastante específica e uma roupa bastante específica também. Um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. De quem que isso lembra? Cinto de couro, viver no deserto, sempre que abre a boca é uma espada falando. Eu peço para que vocês abram 2 Reis 1, versículos 7 e 8. 2 Reis 1, 7 e 8. Aqui, dá o contexto, Acabe, rei de Israel, Israel Norte, morre, e seu filho, que não era um cara muito hábil para governar, assume. E Acabe, ele foi um rei mau, espiritualmente falando, mas ele foi um bom político. Ele soube conquistar lugares e tal. E aí, um desses povos que ele conquistou, que foi Moabe, aproveitou que Acabe morreu e assumiu o filho, que não era essas coisas todas, e se rebelou. É o contexto de 2 Reis 1. E aí, Acasias, tá lá, você pode ver, Acasias é o nome do filho. Ele quer consultar o deus Baal, que é o deus da mãe dele, né? Sobre o que fazer. E aí, aparece, manda os mensageiros, a partir do 5. Ele manda mensageiros e o mensageiro fala, volta para o rei e fala, por que voltastes? Aí, versículo 6, os mensageiros. Um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e diz-lhe. Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele, Acasias, lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? E eles lhe responderam, era um vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Então, João Batista, ele é confundido com Elias mesmo. João 1, até, que nós lemos aqui, és tu, Elias? O homem vestido de couro, bem sui generis, a língua é uma espada, e bota medo em rei. O pessoal gosta de dizer que o evangelho não é político, né? Bem, quem mais ficou com medo quando soube do nascimento de Jesus foi um rei. E foram nobres do Oriente, nobres da Babilônia, lá da Mesopotâmia, que vieram se curvar diante dele. E aqui você tem reis com medo justamente da proclamação de João Batista. O evangelho é bastante político, sim, é um reino concorrente que chega.
E ele tem, então, essa pessoa extremamente marcante, cuja mensagem pode se resumir, digamos assim, tem alguns aspectos da mensagem, mas todas elas vêm de um ponto que é arrependimento e fé, de todas as classes sociais. O rei pegou a mulher do irmão, não pode. O soldado está descontente com seu soldo, extorque, o comerciante extorque os outros, não pode. O publicano, não pode. E para o judeu também ele fala raça de víboras, porque é como se fosse um congresso, um grande avivamento lá, digamos assim, todo mundo vem, ele pode ficar de fora e ele fala, vem cá, raça de víboras, o que vocês estão fazendo aqui? Quem foi que vocês fugiram da ira vindoura? Vocês querem realmente, estão interessados no que eu estou a dizer? Produzir frutos de arrependimento, etc, etc e tal. E esse é João Batista. Esse homem que era provavelmente difícil de, de se levar, como é que eu vou falar? É um cara muito circunspecto, muito sisudo, muito sério, e cuja língua era uma espada. E eu quero chamar a atenção aqui da questão de Herodes, falar do rei, que botou no caso esse Herodes em Lucas 3, versículo 20. A gente lê Herodes na Bíblia, tem uns 4 Herodes. Tem Herodes o Grande, o que construiu, o que ampliou o templo e que quis matar Jesus. Aí tem os filhos dele, Arquelau, aquele que era tão violento que por isso que José não voltou para Belém, foi para Galileia. Tinha o Herodes da Galileia, que era esse aqui, que ele até gostava, sabe que ele até gostava de João Batista? Marcos 6, 20, abram lá. Marcos 6, 20. A mulher dele, a adúltera, era doida para matar João Batista. É tipo um Jezabel mesmo. E o Herodes, que era esse Herodes Filipe, era uma espécie de Acabe. Sabe? Até tinha medo da mulher. Herodes 6,20. Herodes temia, ou Marcos 6,20. Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Você vê o seguinte, que não é necessário um trabalho sobrenatural do Espírito Santo para reconhecer que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Mas é necessário o trabalho espiritual, sobrenatural do Espírito Santo para se submeter a essa verdade. Quando João Batista fala para os homens, arrependei-vos e crede no Evangelho, isso é tão impossível para o homem natural quanto é para o paralítico receber a ordem, levanta e anda. Por suas próprias forças ele não consegue. Era tão impossível ao homem da mão ressequida que Jesus manda estender, sabe? Era uma impossibilidade física, pois bem, arrependei-vos e crede no Evangelho, é uma impossibilidade natural para o homem sem o auxílio do Espírito Santo. Lázaro morto naquela tumba, se você fala para um morto, vem para fora, é impossível o homem natural se não tem a ação sobrenatural do Espírito Santo. E aqui você tem então um rei que até simpatiza com ele, um bocado de gente simpatiza com ele. Um bocado de pessoas simpatiza com João Batista. Vai muita gente ouvi-lo, como ia muita gente ouvir a Jesus. Aí, uma semana, estão todo mundo gritando, Rosana, Rosana, que vem em nome de Davi. Naquela quinta-feira, depois desse dia, 4 dias depois, estão gritando, crucifica, crucifica. A mensagem do Evangelho, em si, não é tão difícil de ser entendida. Não é por argumentos que o ímpio é convencido. O argumento do coração, ele é convencido quando o Espírito Santo constrange do pecado. É por isso que João Batista vem para preparar isso. Ele não vem para dar argumentos, ele vem para exortar. Até Herodes achava legal a mensagem dele. E no que consistia essa exortação, essa missão de João Batista? Quero chamar a atenção para vocês, de vocês, que em Malaquias 3:1, vamos Malaquias 3:1, abram lá. Malaquias 3:1, que no nosso cânon do Antigo Testamento, né, o cânon cristão, é o último livro. Fala, eis que envio. Acharam? Eu já tinha que separado. Malaquias 3:1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, etc, etc. Curiosidade para vocês, a palavra que está aqui, mensageiro, é o nome do livro. Malaquias significa meu mensageiro. João Batista havia sido já profetizado. João Batista ele deve ser visto como o último grande profeta do Antigo Testamento. Oi? 3:1? Tudo. Ah, tá certo. Então, ele vem para preparar esse caminho. Você veja, então, que o encontro com o Senhor Jesus, ele é preparado. Não é algo que acontece no acaso.
Está, inclusive, o decreto do Senhor. Se nós fôssemos ler a Bíblia em ordem cronológica, por assim dizer, a gente não começava com Gênesis 1, começava com Efésios 1. Se Gênesis 1 fala do início do mundo, Efésios 1 fala do que aconteceu antes do início do mundo, foi o decreto da eleição. O encontro com o Senhor exige preparação. E João Batista, ele é esse ministro dessa preparação. Ele vem falar para o pessoal preparar o caminho, endireitar veredas, aterrar vales. Toda essa ideia aqui é uma ideia realmente de você recapear uma estrada. Interessante isso, né? O rei vai passar por aqui, pois você vai aterrar os vales, vai tapar o buraco, vai tirar de onde sobra e botar onde falta. Nos anos, acho que foi nos anos 60, a rainha que morreu, a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth II, visitou o Brasil e passou por Campinas, em frente ao meu seminário. E eu tinha um professor que ele que era criança, é o Dr. Billy Lane, é o capelão do seminário hoje, e ele se lembra disso, ele criança, como a prefeitura mandou preparar toda a Avenida Brasil, que é onde fica lá o Mackenzie e o SPS, para poder passar o cortejo da rainha. Ele falou, aí o pai dele, que é o Dr. Eduardo Lane, foi e disse, olha, ele está aplainando os caminhos, está preparando tal. Ou seja, é isso que João Batista está aqui fazendo. Ele vem fazer a preparação para o encontro com o Senhor. Aplainar os terrenos, tirar tudo que está de errado e colocar certo. É por isso que a preparação para o Evangelho é com exortação. Exortação. Ninguém sabe que precisa de um Salvador até saber que precisa de salvação. É o que João Batista faz. Se nós fôssemos pegar João Batista e jogá-lo na escola moderna de pregação, uma escola terapêutica, que você é o ponto fraco de Deus. Você tem tudo, só falta uma coisa para a sua vida estar completa, sabe? Só falta Jesus sua vida ser demais. João Batista ele não estudou nessa escola de pregadores. João Batista ele estudou, vamos lá em Lucas 3 aqui de novo. Para os judeus que presumivelmente os das escolas religiosas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês estão botando fé no pedigree? Ah, temos pai Abraão, das pedras Deus suscita. Aí ele vai e fala, eis que já está posto o machado à raiz das árvores. Uma das coisas que eu gosto dessa poesia hebraica é que ela não é como é que eu diria, abstrata. Aplainar terreno é isso daí, você vai recapear a estrada para passar o rei. Isso aqui é o seguinte, eu vou deixar meu machado aqui, eu vou voltar na estação de fruta. Se eu voltar e não tiver fruta, é bom que já está tudo pronto para eu cortar. É isso que ele está dizendo. O machado já está posto, é isso daqui. E o que não der o fruto, eu vou jogar fora. Vocês podem ver, virem a página, no versículo 17, ele usa outra linguagem dessas. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira. Vamos lá. País como o nosso e como lá, que não tem tanta neve, lá também não tem tanta neve. De vez em quando neva, mas não tem, você não tem casas assim. Você tem terraços, é uma eira. E você deixa lá a sua colheita, né, os seus feixes para secar ao sol. Aí sabe o que você faz? Você pega a pá. Botou naquele montão, jogou para cima, a palha ela é mais leve do que a espiga, a semente do trigo. O que é que o vento faz com a palha? Leva embora. É daí que vem o imaginário de Salmo 1 também, que o ímpio é como a palha que o vento leva embora, é isso. Ó. Ele já está com a pá, ele pega a pá e ele leva para cima. Ele está joeirando, ele está jogando e tem alguém aqui com aquela peneira, aquela joeira, para poder ficar, a palha vai embora, o dejeto vai embora, que vai ser queimado, e fica só o fruto de verdade. Está aqui. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira. Recolheu o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. E assim com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Exortação é o caminho para a preparação de encontro, para ir ao encontro do Senhor. Interessante para nós cristãos, o Novo Testamento o Antigo Testamento acaba em Malaquias, né? Porque nós queremos apontar, acaba com profetas para apontar para Jesus. Jesus se coloca como profeta também. Ah, um profeta não tem honra na sua casa. Malaquias significa meu mensageiro. Os judeus eles não vão acabar o Antigo Testamento em Malaquias. Sabiam disso? Sabe com o que eles acabam o Antigo Testamento? Eu trouxe até aqui também, se alguém quiser ver depois. Eles acabam em Crônicas. O Crônicas, para ele, é o livro da genealogia, como é para nós. E, de fato, ele é escrito, Crônicas termina depois de Malaquias. Malaquias termina lá nos 440, mais ou menos, Crônicas 20 anos depois. Para eles, o Antigo Testamento não aponta para nada. Não aponta para nada. Por isso que termina em Crônicas. O Antigo Testamento, que ele chama apenas de Bíblia Hebraica, é um livro em si.
Aqui João Batista está dizendo que ele está preparando o caminho para algo que é apontado nesse livro. Interessante que mesmo esse argumento dos judeus, ele não é bom. Porque embora o livro das crônicas seja o livro das genealogias, como que começa o Novo Testamento? Com genealogias, não é verdade? Então, quer você vá para um lado que termine com crônica, quer você vá para o lado que termine com profetas, tudo aponta para Jesus Cristo. E está aqui o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, falando, ele vai vir, ele está dando tempo, está dando a paciência, ele está sendo lento em irar-se, mas ele está com o machado na raiz, ele está com a pá pronta para começar a joeirar. E é assim que ele vai e exorta todo mundo. A audiência dele, então, vocês podem ver que é bastante eclética. Ele prega em região judaica, é verdade, mas tem gente que vem de tudo que é lugar. Ele começa falando dos judeus religiosos. Ah, temos por filho Abraão. Se você reclama o pedigree para si, você está dentro de uma das escolas religiosas ou em alguma espécie de rabiná. E aí depois ele entra para os publicanos. O publicano, gente, é o cara, é o traidor. É o auditor da Receita Federal de Roma. É o cara que vai pegar o imposto dos seus patrícios, dos judeus. Ele vai dizer, o que a gente tem que fazer então? Os publicanos, Zaqueu era um deles. Levi, Mateus, né, era um deles. Não cobreis mais do que estipulado. Veja só, não é porque você está no pedigree, segundo a carne de Abraão, que você está necessariamente salvo. E não é porque você não está no pedigree, segundo a carne de Abraão, que você não está salvo também. Não é por isso. Não é pelo seu pedigree, não é pela sua linhagem. Ele quer uma preparação, independente de quem você seja, judeu ou grego, seja um judeu fiel, um judeu traidor, digamos assim, ele quer uma vida de integridade. Então, não cobreis mais do que estipulado. Aí chega soldado romano, vinha soldado para ouvi-lo. Uma coisa que nós vemos no Evangelho que não é algo tão difícil de acontecer. Jesus fala com os soldados romanos. Pedro vai até Cornélio, centurião romano. Aliás, uma das grandes demonstrações de fé nos evangelhos é de um centurião, né? Olha, senhor, eu sei que basta dar uma ordem, porque eu tenho homens debaixo do meu comando. Eu digo vai, ele vai, digo volta, ele volta. E aí tem soldados ainda do estado de João Batista. A sede pelo Messias, essa preparação para encontrá-lo, não é algo que é exclusiva, específica de um povo. Tanto que quando você pega lá no Antigo Testamento, lá na Torá, eles têm, até nas preparações para a Páscoa, eles vão dizer, se um estrangeiro estiver entre vocês e quiser participar, ele pode também, faz assim, assim, assado. Né? Circuncida, tal, ele vai e participa. Ou seja, desde cedo já sabia que o Deus da Bíblia, esse Deus bíblico, esse Javé, ele não seria uma espécie de espírito territorial. Ele é o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Mas o que ele quer? Ele quer arrependimento e fé. Arrependimento e fé. E aí, então, você tem judeus das mais diversas classes sociais, tem soldados, né, dizendo que para ninguém maltratar, não é para dar denúncia falsa, plantar evidência, nem extorquir ninguém. E então, nós temos aqui a mensagem dele sobre o reino dos céus. Aqui na nossa revista, aqui, gente, já estou no 4B. Falando sobre esse reino dos céus que está próximo, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiramente, que esse reino dos céus, ele é espiritual. Esse reino dos céus aqui, a gente vê Lucas 17, 20, vamos pular para lá. Esse Lucas 17, 20, como nós já vimos, ele não é um reino que está limitado por barreiras étnicas, barreiras políticas ou por fronteiras. Você não tem não é porque você nasce em determinada linhagem que você tem entrada garantida, não é porque se você não nasceu que está fora. 17, 20. Interrogado, né, Jesus pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não veio o reino de Deus com visível aparência. Era uma expectativa da época que viesse um reino naqueles... Como veio, por exemplo, os Macabeus. Vocês já leram o livro de Macabeus? Ou já leram alguma coisa da história dos judeus, né, do Flávio Josefo? Você tem ali uma revolta, os gregos tentam helenizar a Judéia. O rei chamado Antíoco Epifânio, que era muito violento, inclusive até seu general chamava de Antíoco Epimânio, o doido, né, de maníaco, de tão violento que ele era. Ele colocou uma estátua de Zeus no templo, ele sacrificou porcas feminino, né, ou seja, um animal imundo, né, e fêmea, que não podia, espargiu o sangue dos suínos lá e tudo, ou seja,
Foi um rebuliço. Foi um rebuliço. E aí o povo se revoltou. E os macabeus, eles vêm nessa história. E aí eles se libertam dos gregos, tem um rei, né, criam uma dinastia, que são os Asmoneus. Quando os romanos conquistam, a expectativa deles messiânica era algo parecido com aquilo. Eu queria alguém que viesse tirar os... Assim como tirou os gregos, eu queria que alguém tirasse os romanos. Tanto que tem os herodianos. Né? Você tem, até citou os herodianos aqui, né? Não, citou não, no relato paralelo de Mateus. Os herodianos eram aqueles que achavam que Herodes era esse tipo de Messias, que eventualmente ia libertar dos romanos, a dinastia de Herodes. E Jesus fala que não é assim. Ele fala que não é assim. Esse reino não é a preparação, não é com alistamento militar, não é com a formação do exército, não é com preparação política. E é muito importante isso ser dito, porque nós temos aqui uma grande dica contextual no versículo 2 da grande corrupção que acontecia nesse momento. Sendo sumos sacerdotes, plural, Anás e Caifás, que eram genro e sogro. Quantos sumos sacerdotes é para ter? Quantos é para ter, gente? É um. Aqui tem dois, né? É o ministro do STF, pegando a ação para julgar do banco, cujos parentes dele são sócios e depois estão lá no resort de luxo, do qual ele é proprietário, meio de laranjas, tem até cassino. É como se fosse isso. Não é para ter genro e sogro, dois sumos sacerdotes, esses mesmo que depois vão fazer o julgamento de Jesus na casa do cara, nem em tribunal, nem no sinédrio, na casa do cara, de madrugada. Está aqui o reino como o mundo faz. Jesus Cristo, né, coloca que não é assim o reino dele. O reino dele não tem esse tipo de fronteira, é expandido por outros modos. Aliás, é uma das grandes frustrações da multidão que Rosana, Rosana, bendito que vem, né, em nome do Senhor. Isso é uma referência ao Salmo de Davi. Eles estão achando o quê? Olha, está vindo um bocado de gente entrar em Jerusalém. Nossa data mais sagrada, que é o do período da Páscoa. Se eu fosse um soldado romano na Fortaleza Antônia, que fica exatamente atrás do templo, eu ficaria com medo. Está chegando o Messias da hora desse povo, sendo que esse aqui está trazendo uma gigantesca multidão aqui para dentro. É quando prendem, batem, cospem. Você que não é o rei, cara? Cadê você, né? E aí a multidão vai e grita, crucifica, crucifica. Não é uma multidão que é bipolar? Multidão que amava no domingo e odiava na quinta-feira? Não é. Expectativas frustradas. Expectativa era do reino que não era esse reino espiritual. Eles não estavam querendo a promessa messiânica que tem Isaías 9. Vamos abrir Isaías 9, 6 e 7. Isaías 9, 6 e 7. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O que é que eles estão imaginando que é governo sobre os outros povos? É aquilo que os Asmoneus fizeram, que é a dinastia que os Macabeus fizeram. Os macabeus, depois que se libertaram dos gregos, sabe o que eles fizeram? Rapaz, a gente está tão bom de guerra. Vamos invadir os idumeus que estão aqui ao sul nosso, onde antigamente era Hebron e tudo mais? Vamos. Invadiram. É assim que Herodes entra na história, a família de Herodes entra na história do povo, a propósito. Porque os idumeus eram os antigos edomitas que haviam atravessado o Rio Jordão, foram para o sul de Canaã e ficaram lá. E aí eles conquistaram e forçaram a conversão desse povo à religião do Antigo Testamento. Por isso que Herodes meio que tem raiva. A família de Herodes tem raiva dessa religiosidade toda. Eles são loucos para se helenizarem, para se libertar disso daí. Ele não é judeu, ele é idumeu e nabateu. E aí eles tentaram conquistar os samaritanos ao norte. Os asmoneus não conseguiram fazer com que os samaritanos se assimilassem à religião israelita, a religião judaica, melhor dizendo, porque os samaritanos tinham religião israelita não judaica, eles têm a Torá deles, que é um pouco diferente. E aí, mas eles foram destruir o templo deles. Destruíram o templo dos samaritanos. Por isso o samaritano tinha raiva de judeu.
Sabe quando Jesus está passando em Lucas? O pessoal vê, peraí, vocês estão indo para o templo de Jerusalém? Aqui vocês vão ficar, não. Pode ir embora, aqui não vão ficar, não. Aí Tiago e João falam, quer que a gente traga fogo do céu sobre esse povo aqui? Vocês lembram dessa história lá em Lucas 9? Por isso que tem raiva. Eles queriam uma nova versão desse tipo de reino. Uma nova versão de gente, rapaz, nós somos uns bichão mesmo, vamos estabelecer a paz pelos nossos meios. Os nossos meios, vamos sair conquistando tudo. Eles queriam esse tipo de Messias. E não era o Messias que Jesus era. Todo mundo que tenta usar Jesus Cristo como arma política vai acabar se frustrando. Jesus não era o Jesus hippie, Jesus não era o Jesus do, sei lá, da direita, da esquerda. Jesus, todo mundo tenta usá-lo como arma política, vai se frustrar. E é o que aconteceu. Por isso que o povo gritou crucifica, crucifica, quando dias antes haviam dado boas-vindas a ele. Pode falar. Esses aqui, sim. Hoje em dia, o judeu hoje em dia não é religioso. Muito difícil encontrar. Eu nunca encontrei pessoalmente judeu religioso até eu ir para Jerusalém. Aí eu vi. Mas todo judeu que eu conheci na minha vida, em São Paulo, nos Estados Unidos, nunca vi um judeu religioso. Era tipo, vamos para a festa, né? Vamos para o Purim, vai ter vinho, vai ter comida, vamos lá. Era isso. Um judeu religioso eu nunca conheci. Agora, esses aqui que recusaram, eles tinham uma expectativa que não foi atendida. E quando a gente tem uma expectativa que não é atendida, a gente fica com raiva, não? Fica com raiva. Interessante que até a organização do cânon, e esse argumento da organização do cânon, que a Bíblia hebraica termina com crônica que isso não aponta para nada, não fui eu um argumento que eu inventei. Isso eu escutei numa aula do professor chamado Joel Baden, professor de interpretação do Antigo Testamento na Universidade de Yale. Ele fala, embora o Antigo Testamento protestante, né, que não tem os apócrifos, protestante, e a Bíblia hebraica tem o mesmo conteúdo, a organização diferente mostra que não é o mesmo livro. Porque o Antigo Testamento termina com profetas para apontar para Cristo, e o nosso termina com o livro das genealogias, que é crônica, isso não aponta para nada. Isso foi o argumento dele. É por isso que eu digo, bem, mas aí você termina com genealogia e começa com genealogia. Então, mesmo assim, está conectado um para o outro. Então, o argumento do judeu hoje para nós aceitar Cristo vai depender dos muitos ramos que tem. Agora, os da época, você teve uma grande frustração em que não teve, em que aquela multidão que Jesus levou para Jerusalém não era multidão para sublevar e bater nos romanos da Fortaleza Antônia. Isso aí está claro. Tanto que quando estava todo mundo empolgado, entrando em Jerusalém, né, eu acho que vai ser agora que a gente acaba. Quem olha para Jesus, Lucas 19, Jesus está o quê? Está chorando. Quem está de olho no mundo está em euforia. Quem está de olho em Jesus está pensativo. Jerusalém, rapaz, tantas vezes eu tentei ajuntar a Jerusalém. Uma galinha junto os pintinhos. Se você conhecesse que a gente pode trazer a paz. Era o que ele tinha para dar. Minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não era isso que ele queria, mas não era isso que o povo queria. Não era isso que queria. Interessante isso, né? Mas eu acho interessante uma organização do cânon. Né? Tipo, quando você pega a sua casa para organizar, a cozinha, o talher está aqui, né, os pratos estão aqui, o copo tal, é uma coisa que faz sentido na sua cabeça. Eu acho muito interessante como o cânon hebraico é organizado, que terminar com genealogia, que em tese para eles não aponta para nada. Mas você vê, e Malaquias é o último dos profetas. Depois de Malaquias, você tem o Malaquias falando sobre o sol da justiça que vai vir, o homem justo que virá. Sabe qual é o livro depois de Malaquias? Salmos. Salmo 1. Fala do justo e do ímpio, né? Interessante isso, né? Aí depois dos Salmos vem. Peraí, vou lembrar. Vem Jó. Né? Você termina com louvor, aí beleza, vamos entrar em Jó, que Jó é. Que louvou apesar dos problemas difíceis. Aí vem Provérbios, que termina com mulher virtuosa. Aí vem Ruth, que é uma mulher virtuosa. Depois Ruth vem Cantares, que é o amor, né? Boaz e Ruth e tudo mais. Assim, isso a gente supõe, né? Que foi por isso que assim organizaram. Mas mesmo o argumento da organização ainda assim aponta para Cristo. João Batista, a gente pensa em João Batista no Novo Testamento porque ele está nos Evangelhos. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Por isso, até que lá em Atos 19, vocês já foram batizados no nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu nem sabia que tinha, só recebendo de João. Não, vai ser batizado no batismo cristão. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. E falando desse reino, né, que é espiritual
faz a promessa messiânica. Ele coloca como uma realidade presente, tá certo? O reino de Deus, é o já e o ainda não. O reino de Deus já está aqui, mas inaugurado, mas vai ser consumado na segunda vinda de Cristo. Isso é mais ou menos como o dia D e o dia V. Quem já assistiu Resgate do Soldado Ryan? O filme de Segunda Guerra. Né? O dia D, 6 de junho de 44. Os aliados invadem a Normandia. Não tinha mais como a Alemanha se recuperar depois disso. Certo? Não tinha mais. Depois que invadiram lá a França e começaram a avançar, era questão de tempo até a Alemanha se render, que aconteceu em abril do ano seguinte. O dia D é como se fosse a inauguração do reino. O inimigo não tem mais o que fazer, agora é questão de tempo. O dia V é como vai ser a segunda vinda de Cristo, a consumação da vitória, o rendimento final. Ele está em retirada, mas ainda em retirada ele é bastante letal, né? Entre junho de 44 e abril de 45, morreu um bocado de americano e russo lutando contra os alemães, não é verdade? Então, por mais que aqui nós estejamos na ofensiva, são os portões do inferno que não vão prevalecer, ou seja, o inferno que está sendo sitiado e não nós, ainda assim é um cerco renhido. Uma cena de filme que me lembra esse texto vocês já viram O Senhor dos Anéis, o filme 3? Tem um gato pingado, é um gato pingado que sobreviveu. Aí o que ele vai fazer agora? Vamos atacar a base do inimigo. Né? A base do inimigo está 1 zilhão de pessoas e aquele gato pingado cercando. Os portões do inferno prevalecem. Se eles estão cercados. E esse reino, então, ele luta com armas que são extremamente contra-intuitivas. Contra-intuitivas. Parece massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Os impérios do mundo, em todo o seu poder, pegaram, né, foram martelos, martelando o reino, depois o martelo foi desgastado, quebrou, foi embora, e o que ficou lá? A bigorna. A bigorna. Tem um livro que eu traduzi, muito bom, que eu recomendo que leiam, da editora Monergismo, chama-se Em Defesa de Constantino. O crepúsculo do império, a aurora da cristandade. Como que o imperador vira cristão, ou pelo menos se identifica publicamente como tal, depois de 10 perseguições conduzidas por seus antecessores. É porque os cristãos se organizaram no exército, em forças especiais, plantaram espião lá dentro? Não. Não foi nada disso. É simplesmente um reino que não funciona com os padrões de pensamento deste reino. Que ele é uma realidade presente e realidade futura. É o já e o ainda não. Já inaugurado, mas não ainda consumado. E existe uma embaixada desse reino no mundo, uma sucursal desse reino na terra, que é justamente a Igreja de Cristo. Em Mateus 18, Jesus, antes de Atos 2, antes de ter Pentecoste, o Espírito Santo descendo para fundar a igreja, Jesus Cristo já antecipa aquilo que aconteceria. Como resolver problemas dentro desse reino. Mateus 18. Interessante que mesmo os discípulos não vão entender bem a natureza desse reino até a ressurreição. Marcos 9, você tem lá Tiago e João, vão dizer, vem cá, a gente pode sentar um à sua direita, um à sua esquerda, isso indo para Jerusalém. Até os discípulos estavam achando, olha, beleza, não vai ser tipo os macabeus, mas uma coisa vai acontecer em Jerusalém e eu quero ser o da Casa Civil e você o da Fazenda. Eles ainda não tinham entendido. E Mateus vai registrar que eles pedem a mãe deles, né, a tia de Jesus, para ir lá pedir para eles, né? Que se a tia pedir, vai dar para os primos. Eles ainda assim não tinham entendido. Aí que vem um dos grandes, para mim, acho que nos evangelhos é a minha parte preferida de todas. É Marcos, o relato do cego Bartimeu. Porque ele vem logo depois desse aspecto deles pedindo para ficar à direita e à esquerda no reino dos céus. Jesus fala assim para eles: que quereis que eu vos faça? Aí, quero ficar à direita e à esquerda. Pai, vocês podem beber o copo que eu vou tomar? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu receber? Vocês não sabem o que estão pedindo. Aí explica tal. Aí eles estão lá em Jericó e tem um cego nomeado, o único evangelho que dá o nome para esse cara, que pela primeira vez em Marcos vai chamar Jesus porque ele realmente é. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto nas genealogias de Mateus e Lucas, filho de Davi já é lançado lá no início, Marcos segura, é só pá, ele solta aqui. Aí cala a boca, cego, sai daqui, tá atrapalhado, tá todo mundo para Jerusalém agora, estamos no embalo, vai parar o homem. Continua gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego é o único que viu Jesus porque ele realmente era. O Messias de verdade, não esse que vai botar o reino temporal. E aí Jesus vai e faz ao cego a mesma pergunta, a mesma que ele fez aos outros dois.
que queres que eu te faça? São as mesmas palavras, exceto o que está no singular e uns versículos anteriores estavam no plural. As mesmas. Eu consegui até imaginar Jesus dizendo o seguinte, ó, traz o cego lá para mim, todo mundo para, traz o cego. Tiago, João, vem cá, que vocês vão aprender um negócio aqui agora. Fica olhando. Que queres que eu te faça? E aí o cego podia ter pedido alguma coisa de um rei terreno. Me dá dinheiro, sou mendigo, né? Ou me dá roupa, me dá comida. E até ser bom para as relações públicas de Jesus. O cego pede algo que só Deus pode dar. Deus, eu quero ver. E Jesus responde com uma coisa que só Deus pode dar. Tua fé te salvou. O cego viu quem Jesus era, os discípulos ainda não. Nos 4 evangelhos você tem esse aspecto de que só após a ressurreição nós, discípulos, enxergamos Jesus porque ele realmente é, enxergamos o reino porque ele realmente é. Não são nossas expectativas. Se nós estivermos na expectativa de que as coisas vão ser do modo como nós queremos, a gente vai estar igual a multidão, que no domingo grita, né? Seja bem-vindo, né? Rosana, Rosana, e na quinta-feira grita crucifica. Se nós estivermos na expectativa de que ele não é o Senhor, apenas o mestre, rapaz, isso aqui é tão bonito, abre Mateus 26. Você vê aqui agora na cabeça. Mateus 26. Jesus anuncia que um deles vai trair. Um deles vai trair. E aí está todo mundo, cadê? 26, versículo 22. E eles, muitíssimo contristados, Jesus disse que um dentre vós me trairá. E muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? Kyrios, sou eu, Senhor? Nome divino, sou eu, Senhor? Judas, ó, 25, ele não pergunta, sou eu, Senhor? Sou eu, Rabi? Sou eu, mestre? Sou eu, professor de teologia? Sou eu o cara que me ensina? Não era Senhor dele. Quando nós deixamos de ver Jesus como Senhor, mas é o mestre, é o professor de teologia, é o cara que vai botar o sistema que eu quero para funcionar, nós estamos a 2 passos das costas para ele. Esse ensino de João Batista sobre o reino de Deus que estava vindo, ele exige, não é quaisquer preparativos intuitivos aos olhos da carne, é o que? É arrependimento e mudança de vida, que esse é preparativo para receber o Senhor como Kyrios, e não como Rabi. Interessante isso, né? Essa temática ela é costurada nos 4 evangelhos. João Batista está nos 4 evangelhos também por causa disso. Então, arrependimento, né, João Batista bate forte nisso daí. Ele fala contra, já falei, contra a hipocrisia, ele chamou o pessoal de raça de víboras, vê que João Batista, quando fala, ele não está nem aí quem você é, seu pedigree. Confiança na nacionalidade, também isso não é uma equação, não é uma variável da equação dele. O que ele quer é transformação de vida. Frutos dignos do arrependimento. E esses frutos, aqui a nossa revista listam 4 que eu gostaria de comentar. Um é justiça. Justiça, cita o exemplo dos publicanos, que se forma de corruptos. Rapaz, haja pelo que é certo. Haja por convicção e não por conveniência. É o que ele manda. Misericórdia. Quem tiver 2 túnicas, reparta o que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Uma das coisas comuns dos profetas é que eles falavam contra aqueles que agrupavam casa em cima de casa e gente que não tinha nada. Isso tanto antes do exílio quanto depois. Depois do exílio, inclusive, Neemias fica com raiva. Rapaz, Neemias volta já governador. Irmão, vou ter que pegar do erário público para comprar de volta a alforria dos judeus, irmãos de vocês. Vocês venderam a escravidão, porque não tinham o que comer. Vocês venderam, então, trigo com juro e tudo mais. Eu vou ter que comprar de volta esses irmãos que vocês venderam para estrangeiro como escravo. É um negócio que deixa... Neemias foi o melhor rei que os judeus jamais tiveram. Tipo, ele nunca foi rei, foi só um governador. Não era da linhagem real, diferente de Zorobabel, o antecessor dele. Zorobabel, que é citado na genealogia de Jesus. Mas ele vai... É uma das coisas. Cara, e a misericórdia, bicho? Misericórdia. Ele está falando aqui. Né, das 2 túnicas, reparte quem não tem. Outra, falar a verdade. Quer dizer que não existe palavra... isso aqui está falando só besteira, falando só para brincar. Toda palavra vai ser pesada no dia do juízo. Na volta é a consumação do reino. E mais, o pensamento diante de Deus é discurso. É discurso. Parece que assim, na espiritualidade judaica você tem um aspecto meio advogado, né? Não, até onde eu posso fazer sem configurar uma quebra do mandamento? João Batista, ele quebra negativo. Não é estratagema
Não é conveniência, é convicção. Fale a verdade e o resto deixa que Deus se encarrega. E, finalmente, eu acho que isso é muito difícil para todos nós, para a natureza humana, que é o contentamento. A gente atingiu alguma coisa, quer outra. Né? Existe um modo saudável de galgar esses avanços na nossa vida. Existe um modo não saudável também. É o modo que culmina em murmuração. Eu já falei para vocês, murmuração, que você não está contente, você começa a murmurar. Murmuração, ela é o oposto teológico da fé. Só no dicionário que o antônimo de fé é descrença, ceticismo, coisa do tipo. Na vida espiritual é murmuração, porque está dizendo o seguinte: Deus, se você fosse bom no seu trabalho, isso não estava acontecendo. Se eu estivesse aí, rapaz, Deus, se eu estivesse na sua cadeira com o poder que você tem, isso não acontecia. Se eu estivesse no seu lugar, estava tendo água aqui, não estava nesse deserto, tendo que comer maná, não estava desse jeito, não estava essa espelunca, porque eu seria o melhor Deus que você é. Começa no contentamento, descamba na murmuração. Descamba na murmuração. Então ele está falando, opa, mata o mal pela raiz. Mata esse dragão enquanto ele está dormindo dentro da caverna. Uma vez que ele sair, abrir essas asas, começar a curtir fogo, é possível, mas é bem mais difícil. Contentamento. Você vê. Eu queria ver Jesus, vou subir o monte, fazer o legendário, né? Vou lá, voltar tudo estrupiado. Não, cara. Não é isso. Não é isso. Você quer se preparar para encontrar com Jesus? Mudança de vida. Arrependimento. Senhor, me limpa, me dá as vestes limpas para eu poder estar na tua presença. E João Batista vai e fala, não, nada de distorção, nada de arrogância do seu pedigree. Não, eu sou sexta geração presbiteriana, eu sou filho de Abraão. Cara, tô nem aí. Nem aí. Pô. Quer mudança de vida. Mudança de vida, quer justiça. E quer que você ame as coisas que Deus ama. E aí tem um aspecto aqui que é o do batismo, que eu gostaria de comentar, porque eu acho que a redação da nossa revista não foi muito feliz. Então ele fala do reino, ele fala de arrependimento e no fim tem o batismo. Quem tiver com a revistinha, você pode ver que a última frase do primeiro parágrafo fala que a novidade surpreendente do batismo de João é que ele atingia inclusive os filhos de Abraão. Não é verdade. Ritos de purificação com água eram velhos conhecidos do povo de Deus desde antes do templo ser destruído. Ezequiel 36, 25. Vamos lá. Ezequiel 36, 25. Faz a referência a um ritual de purificação com água. Começar no 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, vos congregarei todos os países, vos trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. Não era incomum existir ritual de purificação com água. Aliás, os fariseus reclamam disso em Marcos 7. Abre Marcos 7. Marcos 7. Onde, em Marcos 7, o pessoal reclama, o pessoal não se lava, né? Não lava as mãos. E aí Marcos 3 e 4, né, explica que os fariseus e todos os judeus observam a tradição dos anciãos, né, que não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que eles fazem e tal. Vocês sabem qual a palavra que está aí, gente? Qual a palavra que foi escolhida por Marcos, um bom judeu? Eu trouxe até aqui, tá? No grego também, se alguém quiser ver, é batismo. Batismo. Então, assim, a ideia de purificação com água era algo que já existia. Aliás, vocês sabem que João Batista era, pelo menos de nascimento, era saduceu, certo? O pai dele era sacerdote. As escavações de Jerusalém mostram que os saduceus mais ricos em suas casas tinham chamados mitzvaot. Sabe o que é o mitzvaot? É um tanque de água que você entra de um lado e sai do outro. Agora você está puro para poder fazer suas coisas. Você faz isso antes de entrar no templo. Então, assim, rituais de purificação não eram incomuns, até bastante recorrentes, ainda mais para o filho de fariseu, para o filho de saduceu, como João Batista. Eu diria que o grande escândalo da mensagem de João Batista para a sua família de saduceus seria o seguinte, que basta arrependimento.
Legal, João, você falou de reino, falou de arrependimento e sacrifício, cadê? Sacerdote quer sacrifício. Não, é arrependimento. Opa, como assim? Esse seria o grande escândalo. Mas batismos, ritual de purificação com água já existiam. Tanto que em Atos 19, quem recebeu o batismo de João vai receber agora o batismo cristão. Lembre-se, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ritual de purificação, benzer, né? A aspersão da água e tudo mais eram coisas comuns. Os fariseus faziam até com jarro, vaso, copo, cama. Isso é um argumento, inclusive, contra o batismo por imersão. Se alguém está achando que o fariseu em Jerusalém volta do mercado e joga o sofá no tanque, né, não faz o menor sentido. Imersão, o batismo. E aí, vamos lá? Então vamos concluir. Conclusão. João Batista foi arauto do Messias, ele fora prometido desde o Antigo Testamento e veio com a missão de preparar o caminho para o Messias, de preparar as pessoas para recebê-lo. Seu mistério consistiu em anunciar a vinda do reino dos céus com o rei e convocar as pessoas a responderem com sincero arrependimento à sua chegada, batizando-as com água para manifestar publicamente o arrependimento e conversão delas. Ele profetizou o duplo ministério de Cristo, Redentor e Juiz. Isso daqui de se preparar para receber os meios ordinários, comunicam as bênçãos da redenção, estão vivíssimos na tradição presbiteriana. Existe um documento nosso, um documento oficial, chamado Princípios de Liturgia. Você pode achar isso na internet. Devia ter trazido o meu, é que está nas caixas da mudança, então não dava para abrir. O primeiríssimo artigo dos Princípios de Liturgia é sobre o dia do Senhor. Preparar-se para receber o alimento da alma. Né? Então você já se prepara com antecipação para esse tipo de coisa. Nos nossos catecismos, breve catecismo, lá a partir da pergunta 35, vai falar como que a palavra se transforma em um meio para comunicar redenção, comunicar as bênçãos da nossa salvação. Aí você vai ter. Então, ela é com exortação aos fiéis, chamado arrependimento aos infiéis, ela é o alimento para a alma. Você se prepara ouvindo atentamente a palavra lida, mas principalmente ouvida, pregada, ou seja, você quer se preparar para receber o Senhor, escute o sermão com atenção, não fique voando. Então, essa ideia de se preparar para encontrar o Senhor é uma coisa, foi o ministério de João Batista. Preparar o caminho e preparar as pessoas. Você pega para ver, Jesus em João 1 é colocado como aquele que tabernaculou, habitou entre o povo. O que é Êxodo a partir de Êxodo 22? São as plantas do tabernáculo. Né? Deus quer morar no meio do seu povo, mas se esse sol de santidade chega do nada, vai queimar todo mundo. Então faz toda a preparação para que o Senhor habite no meio do seu povo. O tabernáculo, aquela planta lá e tal. Aí tem um problema. No meio do caminho, Êxodo 32, o que é que o pessoal faz? Bezerro de ouro. Aí vou dar a planta de novo, já que vocês não entenderam a primeira vez. O pecado arruína o jogo. Arruína o jogo, começa de novo. Aí Êxodo 40, Deus desce e habita lá no meio. E aí começa Levítico 1 como? De dentro do tabernáculo ele chama Moisés. E assim começa. E ele chamou Moisés. É a continuação. Você lê Êxodo 40, o último versículo, já pula para o Levítico 1. Ele lá dentro chamando Moisés. Pode vir, Moisés. Pode vir, que agora eu não vou queimar ninguém, não. Minha santidade não vai mais queimar ninguém. Eu estou habitando no meio de vós. Existe um modo, uma preparação para receber o Senhor. E é por isso que João Batista veio. João Batista veio. E depois, João Batista morre. E aí o ministério do Senhor continua. E é assim que nós terminamos a nossa aula. O Messias chegou. Chegou primeiro como bebê e agora já prestes a iniciar o seu ministério. E então a próxima aula vai ser o Reverendo Levi, vai ser a tentação de Cristo, que é o batismo de fogo, por assim dizer, antes de ele começar a operar os seus milagres e o seu ensino e tudo mais. São 10 para as 11, pontualmente. Você vê que eu sou amigo das